Arens Fox Pumper. Este veículo, se você o visse na rua, provavelmente pararia e pensaria um pouco, porque ele se parece mais com um carro antigo de luxo do que com um caminhão de bombeiros. Mas o que realmente chama a atenção é aquela esfera cromada gigante que fica na parte frontal, bem entre os faróis. Essa peça, que à primeira vista parece puramente decorativa, talvez até um pouco para exibição, é na verdade o coração do sistema de bomba de pistão mais potente da época. Enquanto no início dos anos 1900 a maioria dos caminhões de bombeiros não conseguia transportar a água com pressão suficiente, ele conseguia fazer isso. Por essa razão, os corpos de bombeiros americanos compravam esses veículos como um verdadeiro símbolo de prestígio. Hoje, ele ainda é apontado como um dos caminhões de bombeiros antigos mais valiosos do mundo. Arens Fox é um daqueles raros exemplos que provam que é possível unir beleza com desempenho. A RFF Panther. Esses caminhões gigantescos que ficam de vigília silenciosa na beira das pistas dos aeroportos são, na verdade, os carros esportivos entupidos de esteroides do mundo dos bombeiros. Esses monstros foram projetados com base na lógica implacável dos incêndios em aeronaves. Quando um avião sofre um acidente, cada segundo é crucial. É por isso que, apesar do peso de toneladas, esses veículos conseguem disparar para a pista em velocidades que fariam muito carro esportivo passar vergonha. Graças aos tanques gigantescos de água e espuma que carregam nas costas, eles conseguem agir imediatamente assim que chegam ao local do incêndio. Mas o recurso mais inacreditável de todos é o braço telescópico de intervenção localizado na parte frontal. Esse braço consegue perfurar a fuselagem do avião e injetar a espuma diretamente dentro da cabine. Dessa forma, o incêndio é controlado antes mesmo de tomar proporções maiores. Magirus Firebull. Imagina um tanque que desistiu do campo de batalha para virar bombeiro. Só meio bizarro, mas os engenheiros da Magirus fizeram exatamente isso. O Firebull era, na verdade, o renascimento de um veículo militar de esteira que você bem conhece. Só que desta vez a missão dele não era esmagar posições inimigas, mas sim as chamas, onde os caminhões de bombeiro normais simplesmente dobravam os joelhos, ou seja, em encostas íngremes de montanhas, pântanos e estradas florestais bloqueadas por árvores caídas, o Firebull entrava em ação. Com suas esteiras gigantescas, ele conseguia abrir o próprio caminho em qualquer lugar, e com a água e a espuma que carregava nas costas, entrava sem medo direto no meio do fogo. Graças à tecnologia de turbina que utilizava, ele aproveitava a água com uma eficiência extraordinária e com seu forte sistema de pulverização, conseguia avançar com tudo para cima das chamas a uma distância segura. Se você quer entender o quão ideais as máquinas de guerra podem ser para apagar incêndios, o Firebull é a prova mais concreta disso. Big Wind. Após a Guerra do Golfo, centenas de poços de petróleo queimavam intensamente no Kuwait. Os métodos normais de extinção não tinham funcionado. Neste ponto, os engenheiros húngaros entraram em ação, e a ideia que eles tiveram foi do tipo que entraria para a história da engenharia. Eles pegaram um antigo tanque soviético T-34 e instalaram em cima dele 2 motores a jato de um caça MiG-21. O resultado, Big Wind. Quando o veículo se aproximava do incêndio, os motores a jato eram acionados e dentro do gigantesco fluxo de ar criado pelos motores, injetavam-se centenas de litros de água por segundo. Essa tempestade artificial cortava a ligação das chamas com o oxigênio, apagando os gigantescos incêndios de petróleo em questão de minutos. Olhando de fora, essa máquina, que parecia uma arma de guerra, na verdade era um dos veículos de combate a incêndio mais extraordinários que a humanidade já tinha produzido até aquele dia. Luffy 60. Às vezes, a atitude mais corajosa é não entrar. Indústrias químicas, túneis de metrô e incêndios em espaços confinados criam uma categoria especial para os bombeiros. Entrar é extremamente perigoso. Este veículo existe exatamente por isso. Projetado para intervir no incêndio sem colocar a vida de pessoas em risco, este robô sobre esteiras é uma máquina de combate a incêndios controlada remotamente. Enquanto o seu sistema de ventilador gigante espelha a fumaça densa, ele consegue, ao mesmo tempo, pulverizar a buchiágua em forma de uma névoa fina, reduzindo a temperatura do ambiente. Enquanto os bombeiros esperam a uma distância segura, este robô mergulha direto no perigo. Por fora pode até parecer um veículo pequeno e comum, mas nos lugares onde este pequeno robô entra, nenhum outro veículo e nenhum ser humano consegue entrar.
Janus 4000. Pense em um incêndio em um túnel. Você precisa dar a ré, mas não há espaço suficiente para manobrar. Mas e se você nunca tivesse que voltar de ré, o que aconteceria? Os engenheiros do Janus 4000 se fizeram essa pergunta e, como resposta, projetaram um dos caminhões mais extraordinários do mundo. Eles adicionaram 2 cabines de comando ao veículo, uma na frente e outra atrás, ambas totalmente equipadas, ambas prontas para o uso. As equipes que mergulhavam nas profundezas do túnel, depois de controlarem o incêndio, simplesmente passavam para outra cabine e podiam voltar a todo vapor na direção de onde vieram, sem conversões em U, sem manobras de marcha ré. Esse veículo, que à primeira vista parece uma piada de engenharia, conseguiu se tornar uma das raras soluções que salvam vidas em incêndios caóticos dentro de túneis. Bombeiros de Veneza. Quando irrompe um incêndio em Veneza, não vem um caminhão de bombeiros, vem um barco. Utilizar um caminhão de bombeiros normal é praticamente impossível, porque a maior parte da cidade é composta por canais. Por isso, os bombeiros de Veneza utilizam barcos de combate a incêndios especiais, equipados com bombas potentes, sistemas de mangueiras e equipamento de resgate. Mas o verdadeiro desafio não é apagar o fogo, é conseguir chegar até ele. É difícil manobrar entre canais estreitos, pontes baixas e edifícios centenários e espremidos uns contra os outros. Os bombeiros de Veneza enfrentaram esta realidade durante gerações. Hoje, estes barcos ainda são a única forma de proteger a cidade histórica. Tiller Truck. Este caminhão tem 2 motoristas, um fica lá na frente e o outro lá atrás. À primeira vista, o Tiller Truck parece apenas um caminhão de bombeiros longo com escada, até você olhar para a cauda do veículo. Lá, sentado em uma cabine independente, o segundo motorista esterça as rodas traseiras de forma totalmente independente da parte da frente. O motivo desse sistema é uma necessidade crítica. Se esse veículo gigantesco se movesse como um caminhão clássico, ele não conseguiria fazer nenhuma curva nas ruas estreitas e sinuosas das cidades antigas, ficaria totalmente preso, e a solução está escondida na coordenação perfeita dos 2 motoristas. Enquanto a parte da frente entra na curva, o motorista de trás joga a cauda na direção oposta, fazendo o veículo se curvar praticamente como uma cobra. Os Tiller Trucks, graças a essa habilidade fora do comum, conseguem entrar até nas ruas mais estreitas com precisão milimétrica. Track Wildfire Tank. Alguns incêndios começam em lugares tão isolados que é simplesmente impossível para os caminhões de bombeiros comuns chegarem lá. É exatamente aí que entram os tanques de incêndio sobre lagartas. Graças ao seu sistema de esteiras, eles superam facilmente terrenos lamacentos e árvores caídas, operando sem problemas em encostas íngremes, onde veículos comuns ficariam travados. Além disso, sua estrutura blindada espessa permite que eles suportem o calor intenso e as chamas por muito mais tempo do que qualquer veículo convencional. Isso lhes dá o privilégio de mergulhar direto nas áreas mais perigosas em vez de apenas esperar na borda do incêndio. Visualmente parecem máquinas de guerra, mas na essência são verdadeiros monstros de carga projetados para enfrentar a força mais destrutiva da natureza. E aí, qual foi o seu favorito? Vamos conversar nos comentários. Para não perder essas maravilhas da engenharia fora de série, se inscreva no canal e continue a aventura no vídeo bem aqui. Nos vemos no próximo episódio.